Estamos no ar aqui pela RPM Rádio e pela JPTV com mais uma edição do programa Estúdio Aberto, que programa tradicional jornalístico de segunda a sexta-feira aqui da RPM Rádio e da JPTV. Ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo certo, Adriano. Bom dia. Bom dia, estamos aqui para mais uma edição do nosso Estúdio Aberto, portanto, nessa manhã bastante fria de segunda-feira, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, temperatura baixa aí, menos de 14 graus neste momento, aqui na cidade de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Bem, Clarice, vamos começar falando sobre gastronomia saudável. Hoje pela manhã, você estivesse envolvida numa pauta que tratou aí de assuntos relacionados à educação e a gastronomia saudável, né? Adriano, eu acompanhei o pessoal da Vigilância em Saúde, a Silvana Chons e a estagiária dela, a Michele, que estão desenvolvendo um projeto voltado à alimentação saudável e também à prática de atividade física. Esse projeto inicialmente está sendo desenvolvido lá na Carlos Frederico Schubert, na localidade de Faxinal, e atende a alunos de quarto e quinto ano, né, quarto e quinta série, crianças que algumas delas já começam a apresentar um certo quadro de obesidade infantil. Então, o que se quer com esse projeto? Se quer estimular a boa alimentação, a absorção de nutrientes encontrados em frutas, legumes, vegetais, enfim, carnes, na alimentação saudável, né? Porque a gente observa que essas crianças, elas têm uma grande tendência a quererem comer bolachinha recheada, salgadinho, tomar refrigerante. Então, elas estão tendo acesso ao conhecimento de o que esses alimentos representam para elas, né? O déficit que eles deixam, o déficit nutricional que eles causam, e também os prejuízos, né? A saúde além desses déficits. Aquela velha história que a gente ouvia, né, quando criança, de que refrigerante dá cáries, doces, bolachinhas, enfim. Então, as primeiras orientações foram nesse sentido, né, de alimentação. Houve a pesagem dessas crianças. Esse encontro, ele acontece através de oficinas. Já foram 3 oficinas onde os alunos foram pesados, né, foi feito todo um diagnóstico do comportamento alimentar dessas crianças. E no dia de hoje foi feito um trabalho mais voltado à prática da atividade física. Uma acadêmica de educação física, a Tânia Chons, esteve no local, né, em parceria com a Silvana, com o pessoal da Vigilância em Saúde, e levou algumas dicas para a criançada, né? Porque algumas crianças acham que são pequenas demais para praticar uma atividade física, ou tem medo de se machucar. Então ela deixou claro que não precisa ser nenhuma atividade que requer esforço. Uma simples caminhada, o fato de ir até o armazém sem precisar ir de carro, já consiste na prática de atividade física. Que legal. E como o tempo não colaborou, né, as atividades foram feitas em sala de aula, ela levou algumas brincadeiras, algumas ações lá para fazer com a criançada, só que com o tempo chovendo e com o pátio da escola todo molhado, né, não teve condições. Então as atividades foram feitas em sala de aula. Ela mostrou técnicas para as crianças, né? Por exemplo, para fazer exercício de braço. Quem não tem o pezinho, enche 2 garrafinhas de Coca-Cola, dessas de 600 ml, e pode fazer o exercício ali com aquele equipamento mesmo. Um simples bambolê pode servir para várias atividades, jogar bola com os colegas. Então, tudo isso foi ensinado lá dentro da sala de aula. As crianças adoraram a atividade e a professora que eu conversei me disse que eles estão entusiasmadíssimos com esse projeto. Inclusive, está servindo de base para outros projetos desenvolvidos na escola. Eles hoje entregaram um folder feito por eles mesmos, né, aonde eles relatam o que é alimentação saudável e o que não é. Então, o trabalho está bastante interessante, a criança está bem motivada, e esse projeto conta com a parceria da Momentive. A ação é desenvolvida pela Vigilância em Saúde com a parceria da Momentive. Segue por algumas semanas ainda, e a Silvana me dizia que a ideia é levar esse trabalho para outras escolas também. Então, as escolas que tenham interesse, é só entrar em contato com a Silvana Chons, na Vigilância em Saúde, e agendar, porque vale a pena, né? É um trabalho
de orientação, de conscientização, porque é desde pequeno que eles vão formar, né, suas opiniões em todos os campos, principalmente no alimentar. Além desse trabalho com as crianças, elas estão estudando um encontro com os pais, para que os pais também ajudem nessa mudança, né, dentro de casa, porque é de lá que vêm os alimentos. Então, esse encontro com os pais dos alunos da Carlos Frederico Schubert está previsto para acontecer durante a entrega de boletins, já que os pais trabalham, né, é difícil de ir até a escola para participar de um encontro com as orientadoras, então se quer fazer na data da entrega de boletins. Muito bem, Clarice. Agora vamos falar sobre assuntos relacionados a enchente, né? Começamos com essa informação, já postamos pela manhã uma informação aí que a possibilidade de chuva de enchente diminuiu aqui, informação lá do Corpo de Bombeiros de Bom Princípio. Agora temos uma posição oficial, o CPRM informa a previsão do nível do Rio Caí para hoje, conforme o boletim extraordinário de monitoramento dos dados hidrometeorológicos da bacia do Rio Caí, divulgado às 8 horas da manhã desta segunda-feira, produzido pelo CPRM até às 18 horas de hoje. O nível do Rio Caí deve atingir em São Sebastião do Caí 7 metros e 59 centímetros e em Montenegro 5 metros e 27 centímetros. Clarice. Adriano, hoje pela manhã eu conversei com um soldado do Corpo de Bombeiros de Bom Princípio, e ele dizia que devido à quantidade de chuva não há tanto risco de enchentes aqui no município, porque na região da Serra não choveu tanto, e a chuva que caiu aqui na região foi uma chuva esparsa e em pouco volume, né? Então ele acredita que para que haja a enchente é necessário chover mais 3 ou 4 dias, e como a previsão a partir de amanhã já é de que o tempo tem uma melhora, né? A previsão para amanhã é de tempo nublado e para quarta-feira o sol deve aparecer. Então a gente acredita que não tenhamos esse acontecimento aqui no município. Mas a gente nunca sabe, né? As expectativas às vezes acabam sendo surpreendidas, né? Então é bom estar atento, né? Mesmo sabendo que é possível que não se tenha enchente, é bom estar alerta, principalmente quem mora em zona de alagamento. Muito bem, Clarice. Bom, a informação que vem agora pela manhã, está acontecendo em São Sebastião do Caí um evento com a presença do Governo do Estado para apontamento das preliminares aí sobre esse estudo que o Governo do Estado está fazendo para minimização das cheias. A construção de diques seria uma alternativa para terminar com cheias em São Sebastião do Caí, aponta estudo da Metroplan. Esse é um valor que vai ter que ser investido mais de 48 milhões de reais. Então, as duas alternativas apontadas até o momento são a construção de um dique, né, com extensão de 4 quilômetros e uma altura média de 4 metros, com coroamento pavimentado, permitindo a utilização do contorno viário, dotado também de 5 estruturas de transposição de vazão. Já na margem direita da RS 124, a extensão seria de 4 km e 300 metros, e uma altura de 4 metros, dotado de 4 estruturas de transposição de vazões, com desapropriação de 22 hectares da área rural. A outra possibilidade, segundo a Metroplan, seria o rebaixamento do fundo do rio em 5 metros, com vista a reduzir o nível de água na cheia com recorrência de 100 anos para a cota de 10 metros, né? O que informa aqui essa notícia que vem agora pela manhã, essa notícia bem quentinha, e foi postada pelo nosso repórter Henrique Heckler. São várias as ações, né, que estão sendo realizadas com vistas a reduzir os problemas causados por enchentes, né? Aqui em São Sebastião do Caí, Montenegro, em toda a região, na realidade, né? A gente fala em reduzir porque é um fenômeno da natureza, né? Então nunca se sabe a quantidade de chuva, né? Os índices que vão ser registrados. Então pode ser que mesmo com futuras obras as enchentes ainda continuem acontecendo, mas talvez não em grandes proporções como ocorrem nos dias de hoje, né? E é uma situação que sempre causa bastante preocupação. A gente começa a falar em enchente e a gente vê que as pessoas demonstram um interesse maior, até pelos acessos que a gente tem aqui no portal, através das redes sociais.
É impressionante o número de pessoas que se mobilizam para ver a notícia referente à enchente, né? Qualquer nova informação que a gente traga sobre mudanças climáticas, as pessoas já estão atentas, alertas, porque sabem, né, dos problemas que as enchentes causam, né? Então a gente espera que esses estudos realmente se concretizem, né, sejam tirados do papel, colocados em prática, para trazer maior segurança, né, maior confiança para essas pessoas que moram em locais atingidos pelas enchentes. Muito bem, Clarice, mais notícias aqui do portal JP News. Comunidade critica a sinalização do cruzamento da João Pessoa com Oswaldo Aranha. Logicamente que esse assunto se refere a Montenegro. Uma foto muito bem tirada aqui pelo nosso repórter Nicolas, né, que fala aí sobre as críticas das pessoas, e as pessoas alertam que não há espaço para o pedestre, né? Em todas as aberturas de sinal verde, o pedestre fica trancado e não tem vez. Mais um desafio aí para o Edar Borges, diretor de trânsito do município. É complicado, né, Adriano? E não é só esse ponto da cidade que apresenta problemas, né? São vários outros também, mas a conscientização dos motoristas é algo impressionante também. Na semana passada, aqui na esquina da Capitão Cruz com a Oswaldo Aranha, o cidadão estava parado, né, um pouco antes da faixa de pedestre. O sinal realmente estava no amarelo e ele estava parado. E eu fui fazer a travessia e ele estava olhando para a direita e eu estava vindo pela esquerda. E no que eu estava quase concluindo a travessia, ele simplesmente virou o carro. Ele não olhou, ele não viu o que estava fazendo. E por que ele estava parado no sinal amarelo e prestes a ficar vermelho e aí resolveu andar? As pessoas algumas, né, parece que andam meio no mundo da lua, como se diz, e não prestam atenção no que estão fazendo, esquecem que o pedestre, né, é o ser frágil da questão, porque colocar um carro em cima de um pedestre é um absurdo, né? Óbvio que de uma forma ou outra, mais ou menos, vai machucar a pessoa. Então, essa falta de espaço citada na matéria, muitas vezes é falta de consciência das pessoas também em abrir mão de 1 segundo, 2 segundos para que o pedestre possa fazer sua travessia, né? Mas parece que todos os motoristas estão sempre com muita pressa, têm mais necessidade de concluir o seu trajeto do que o pedestre, né? É complicado. Muito bem, Clarice. Olha só, o Cine de Montenegro completa 2 semanas sem atendimentos. E o responsável pelo Cine, o Nelson Tim, está pedindo paciência da comunidade porque alguns serviços não estão sendo realizados e prestados para a comunidade, principalmente aqueles que dependem do sistema de internet e do sistema de intranet do Cine. E muita gente está botando a boca aí no TIM, né? Exatamente, não só nele, mas em todos os outros atendentes da unidade, né? Algumas pessoas não entendem bem o que está acontecendo e acusam até de ser falta de vontade dos atendentes, né? Mas o TIM explica que não, que esse é um problema que não acontece só aqui, está acontecendo em outras unidades do Cine também. É um problema que já foi encaminhado para o Ministério do Trabalho, também para a agência do Cine, né, superior, e estão aguardando a resolução desse problema. Enquanto o problema não é resolvido, o Ministério do Trabalho está aumentando o prazo para o encaminhamento dos seguros, né? As pessoas que normalmente têm uma data X para fazer o encaminhamento vão ter essa prorrogação, porque não é culpa de ninguém, né? É o sistema. Então não se preocupem que vão conseguir dar encaminhamento. Vai demorar um pouquinho mais, mas vão conseguir. Hoje é segunda-feira, a gente ainda não sabe se o sistema voltou ou não a funcionar. Posteriormente a gente vai estar dando essa notícia aqui no portal. Mas o TIM diz que antes das pessoas irem até o Cine é importante que liguem, né, para ver se o sistema já voltou a funcionar. Algumas pessoas ficam muito exaltadas, inclusive já houve casos em que a Brigada Militar teve que ser acionada porque as pessoas ameaçaram bater em funcionários do Cine. Foi bastante complicado, então a brigada foi chamada para amenizar a situação. O que se pede é muita calma nessa hora. Muito bem, Clarice, voltamos agora a falar de esporte no Estúdio Aberto, dentro do nosso segmento esportivo, e o assunto é ainda Copa do Mundo. Antes, vamos dizendo que mais uma vez a chuva cancelou os jogos do Cantegril, os jogos do Pareci Novo, e o jogo da seleção brasileira no último sábado também cancelou
alguns jogos aí, principalmente aqueles relativos à Copa SESI, que acontece em São Leopoldo, onde a ACF de São Sebastião do Caí está participando. Mas em relação aí ao esporte, nós temos aí, hoje termina a série das oitavas de final da Copa do Mundo, né? Temos um jogo agora à tarde entre França e Nigéria, depois Alemanha e o time africano que vai entrar em campo também hoje a partir das 5 horas. Me fugiu agora o nome, mas teremos esses jogos aí pelas oitavas de final. Tivemos um Brasil aí que realmente teve muitas dificuldades para vencer o Chile, e o que está sendo mais comentado agora são os choros dos jogadores, né? Todo mundo chorando por qualquer motivo, é pelo hino, é pelo erro, é pela vitória, né, Clarice? Parece que as emoções estão fragilizadas, né? Só confirmando, o jogo hoje é Alemanha e Argélia. Isso mesmo, Adriano. É um momento tenso, né? Um momento de muita cobrança, muita pressão, que realmente mexe com o emocional. O problema é que o emocional acaba interferindo na atuação dos jogadores, né? Então eles precisam ter esse controle emocional, deixar a choradeira de lado. Já passou o momento da emoção, os primeiros jogos teve aquela coisa do hino, mas agora já se tornou uma coisa comum também, né? Então vamos segurar a bola, vamos conter a emoção e pensar no jogo, porque na minha opinião, o Brasil não vem jogando bem, tá faltando muita coisa, tá tomando gol à toa, então é hora de focar, porque é agora ou nunca, né? A oportunidade tá aí. Se fala de daqui para frente o Brasil enfrentar a Alemanha ou a Holanda. Isso me preocupa, porque principalmente a Alemanha é um time que tá forte, tá jogando bem, e eu acho que tá na hora de mudar alguma coisa. Eu espero que no próximo jogo, agora de sexta-feira, o Brasil entre diferente do que tem se mostrado nas últimas partidas, que claro, os pênaltis ali foi um ponto alto, principalmente para o goleiro da seleção, mas eu ainda acho que em alguns momentos o Brasil teve sorte, como naquele gol, né, no primeiro gol realizado na partida de sábado. Eu acho que está na hora de deixar a sorte de lado e partir para a ação, né? Jogar com vontade, jogar mostrando que tem técnica, que tem qualidade de futebol. Eu acho que está faltando um pouco isso, está faltando os jogadores caírem na real, né? E mandar ver com força e determinação. Muito bem, Clarice, continuamos com o estúdio aberto, agora pela manhã, lá em São Sebastião do Caí, no mesmo evento onde a Metroplan apresentou as opções para a minimização das cheias aqui na região do Vale do Rio Caí. Aconteceu uma prestação de contas da festa da Bergamota, né? A Prefeitura de São Sebastião do Caí divulga a prestação de contas do evento, né? Aconteceu agora pela manhã a prestação de contas da 19ª Festa Nacional da Bergamota, que aconteceu no mês de junho deste ano. O resultado financeiro do evento foi de R$45 mil. A apresentação aconteceu no Centro de Cultura pelo vice-prefeito e presidente da festa, Luiz Alberto. Pelo menos dessa vez não houve prejuízo, porque quase houve abertura de uma CPI na penúltima edição da festa da Bergamota, em função aí dos resultados financeiros. Lembrando também que o tempo não colaborou muito, né? O primeiro final de semana do evento teve bastante chuva, o público acaba não indo, né? Não foi o número que se esperava, mas já na semana seguinte o tempo colaborou um pouco mais. Apesar do frio, as pessoas foram, né? Conferiram os shows e toda a infraestrutura que foi montada para divulgar a bergamota e seus derivados, né? E a cultura, a gastronomia que se formou em torno da bergamota. Muito bem. Clarice, olha só, a Casa do Agricultor atrai cada vez mais os montenegrinos, e uma das atrações da Casa do Agricultor está sendo a banca do café colonial, né, que tem atraído muita gente por lá, né? O café colonial, que tem acontecido nas quintas de tarde e também no sábado de manhã, é sempre o ponto alto de encontro, né? Várias pessoas se reúnem para degustar, são muitas as delícias daquele café. Várias tortas, bolos, cucas, salgadinhos variados, preparados pelas senhoras dos gols e também ali pela família do seu Hildo Ketterman. Enfim, são várias as guloseimas, né, que o pessoal pode conferir lá na casa do produtor rural. E pode levar para casa também. Quem não quer degustar lá,
é por peso, escolhe o que quer levar embora e passa na balança e leva produtos de ótima qualidade, né? Sábado de manhã é uma boa pedida, porque muitas pessoas estão de folga, né? Então pode sair, dar um passeio pelo centro e aproveitar o café. Muito bem, Clarice, aconteceu no sábado aí a terceira etapa, mais precisamente a terceira fase da quarta chave do Campeonato Masculino Estadual de Bolão. A nossa reportagem esteve lá presente para acompanhar. O evento aconteceu no Clube do Comércio e, segundo o presidente do Clube do Comércio, o bolão, aí segundo o Osmar Santiago, o bolão é a principal atividade do clube no momento, né? Bolão que é praticado muito no interior aqui da nossa região, né? Que já teve uma procura maior aqui na cidade, mas agora acabou, né, enfraquecendo. Mas o Osmar está sempre na luta para que o pessoal cultive e mantenha, né, o hábito da prática do bolão. E é bacana quando acontecem eventos como esse, né? Interessante que os sócios participem mais, né, valorizem. É sempre bom valorizar aquilo que a gente tem dentro da cidade, porque daqui a pouco acaba sendo extinguido, né? No momento que ninguém procura, acaba. E aí a gente lamenta que não tem. É mais ou menos isso. Clarice, também na entrevista que o Osmar Santiago deu ao programa Varrendo a Redação, ele reclamou muito da parada de ônibus que existe na frente do Clube do Comércio, que, segundo ele, prejudica bastante as atividades do clube. E alguns sócios são multados porque estacionam ali nas proximidades. Então ele está pedindo providências para que essa parada de ônibus seja relocada. É bastante complicado porque toda aquela quadra ali, né, tem residências, tem clínicas médicas, odontológicas, tem salões de beleza, então eu não creio que seja feita uma alteração, até porque é um ponto tradicional, né? Depois que a parada do ônibus saiu ali da Praça Rui Barbosa, ali virou o ponto tradicional de desembarque, embora não tenha nenhuma cobertura, as pessoas que descem do ônibus também reclamam. Em certa ocasião, uma senhora desceu do ônibus e torceu o pé em uma lajota que estava solta ali na calçada, caiu. Eu testemunhei a mulher caindo. Então, não é bom para ele, mas também não é bom para os pedestres, né? Para os usuários do transporte público. Porque quando eles têm que ficar esperando, eles ficam assim, ó, como hoje está chovendo, eles ficam lá na chuva sem a mínima proteção. Agora, se for descer antes, vão acabar ficando longe do centro. Se for descer depois, também, né, provavelmente fique longe do seu destino. O ponto de maior desembarque, ó, pela observação que eu costumo fazer, normalmente é ali em frente à Praça Rui Barbosa, onde ele reclama, né, dessa questão do estacionamento. Então o governo vai ter muito o que pensar aí, bolar uma boa estratégia para não atrapalhar os usuários do ônibus que precisam descer ali e também quem precisa estacionar no local. Aliás, as questões que envolvem as nossas calçadas aqui é um caso à parte, né? Porque é impressionante a qualidade péssima das calçadas aqui na nossa cidade, né? Falta fiscalização. Sem dúvida, falta fiscalização. Tem muitos moradores que não estão dando bola. Ali no bairro municipal, a situação está bastante complicada também. Eu passei por ali outro dia e eu percebi que bem numa esquina, assim, o morador colocou um galho de árvore sinalizando que está oco embaixo. Mas aí aquilo ali vai ficando. Se ninguém cobra, se ninguém reclama, não acontece nada, a não ser alguém que passe por ali e se machuque, né? E assim como ali a gente vê em todos os bairros da cidade, inclusive aqui no centro, né? Calçadas em estado precário que acabam colocando em risco a integridade física de quem transita. Tá certo. Bom, Clarice, vem aí então uma alta qualidade de projeção dos filmes aqui no Cine Hitanópolis, né? Na semana passada, o Luiz Carlos Moreira Maurente já confirmou que as projeções passarão a ser em formato digital, provavelmente em 60 dias, né? Isso mesmo, ele já assinou o contrato junto ao BNDES, entidade financiadora desse projeto, né, Cinema para Todos, e agora aguarda então a chegada do equipamento, que deve ocorrer em cerca de 60 dias. Esse equipamento vai garantir melhor qualidade de som, de imagem e possibilitar que ele traga filmes, lançamentos, né,
que os lançamentos ocorram simultaneamente, assim como ocorre no Cinemark, em Canoas, em Novo Hamburgo, enfim, em outros cinemas da região. No mesmo dia que estrear nos demais, vai estar estreando aqui também, né? Essa que é uma cobrança que muitas pessoas fazem aqui na cidade, que os filmes acabam chegando semanas ou até meses depois, né, da sua estreia. Então agora isso vai acabar. E o Luiz também estuda a possibilidade de fazer sessões extras com filmes legendados, porque algumas pessoas gostam, né, de ver o filme com a legenda, então sem a dublagem. Então ele vai estudar, vai fazer uma pesquisa com os frequentadores do cinema para ver qual será o melhor dia e horário para exibir esses filmes em linguagem própria, né, com o idioma da procedência dos filmes. Muito bem. Olha só, a gente vai dando uma informação mais uma vez aí, que o CPRM está informando a projeção do nível da água do Rio Caí. Vamos repetir, projeção do nível da água do Rio Caí. Segundo o Corpo de Bombeiros de Bom Princípio, não há previsão de cheias aqui. Segundo eles, o nível elevou pouco, né, nas últimas horas. E conforme o boletim extraordinário de monitoramento dos dados hidrometeorológicos da bacia do Rio Caí, divulgado às 8 horas da manhã de hoje, pelo CPRM, até às 6 da tarde de hoje, o nível da água deverá chegar em Montenegro a 5 metros e 27 centímetros, em São Sebastião do Caí a 7 metros e 59 centímetros. Clarice, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui. Uma boa semana para todos, até uma próxima. Para quem está ouvindo a gente ao vivo, fique agora com a boa música da RPM Rádio.